Agora, Lorival Santana tem nova informação sobre a COP26. Falávamos há pouco, abrimos o Live CNN falando de gás metano e a pressão do Brasil para sinalizar também redução na emissão desse gás. Lorival, conta pra gente. O Brasil vai aderir. O governo brasileiro acaba de decidir que vai aderir a mais essa meta e isso é extremamente importante. Significa que o governo brasileiro vai escalar aí uma montanha nova com relação à sua agropecuária. 27% das emissões globais do gás metano vem da pecuária, do bovino, né, por causa do sistema de digestão do gado bovino, e outros 9% do arroz e de casca irrigado, que é também bastante produzido, cultivado aqui no Brasil. O Brasil tem há 10 anos um programa de agricultura de baixo carbono que vem tentando reduzir essas emissões de todos os gases, inclusive do metano, e agora foi ampliado esse programa. São 6 tecnologias, foram colocadas mais 2 tecnologias exatamente para a questão do metano. Uma é sobre a terminação do gado extensivo, o abate dele mais jovem, a gente falou sobre isso ontem, e também a destinação do esterco, né, que são emissores do gás metano. O Brasil é o 7º maior emissor de gás metano do mundo e realmente o fato de o Brasil aderir a isso, que há poucos dias, como eu disse, né, eu havia dito que o Brasil tinha decidido não aderir, acaba de decidir que vai aderir, significa aí que o Brasil realmente está, não há outra forma de dizer isso, cedendo às pressões do mundo. Bastante pressionado, sem dúvida, porque a gente já trouxe aqui a informação, porque esbarra na questão da economia também. Sim. O setor agropecuário aqui no Brasil foi um dos setores que pouco teve impacto ou não teve impacto diretamente com a questão da pandemia, ajudou o país a não ter um rombo ainda maior nas contas, o setor agro foi o nosso respiro e agora a gente está ali perto, enfrentando uma situação bastante difícil, que é a questão do aquecimento global. O gás metano é bastante responsável, mais até que o dióxido de carbono, por elevar esse aquecimento global. Vamos traduzir aqui, né, Lorival? A gente fala no sistema digestivo do boi, da vaca, mas, gente, desculpa a indelicadeza, ainda mais pertinho da hora do almoço, mas é que vem do arroto mesmo, do boi, da vaca e também do esterco. Então, são esses 2 pontos, a gente sabe, o desmatamento aqui para abertura de pasto, para a pecuária é um problema e agora também tem a questão do metano. Mas a informação que o Lorival traz agora para a gente importantíssima, que, portanto, o Brasil cedendo às pressões e vai sim aderir a essa redução na emissão de gás metano em 30% até 2030? 30%. A base de cálculo são as emissões de 2020 e agora para 2030. É algo... realmente eu estou bastante impressionado com essa notícia, porque é um esforço que o Brasil vai ter que fazer, uma tarefa de casa gigantesca que afeta a economia, mas também afeta a economia as pressões, porque tanto na Europa quanto nos Estados Unidos há uma movimentação para proibir a importação de produtos do agronegócio brasileiro que tenham relação com o desmatamento, né? Na China a gente está vendo um embargo agora também da carne a China embarga a carne bovina por questões sanitárias que já estão afastadas há bastante tempo. A própria Organização das Nações Unidas para a Saúde Animal, a OMS, a Organização Mundial de Saúde Animal, a MSA, já disse que nós não temos problemas de mal de vaca louca. Foram 2 casos isolados, um em Minas Gerais, outro em Mato Grosso, mas a China tem aproveitado algumas oportunidades para dar alguns recados ao governo brasileiro. Certo. Ô, Lorival, mas que outras medidas a gente fica pensando, né? Porque chegar num acordo desse, a gente sabe da importância, mas eu fico imaginando que outras medidas podem ser tomadas. Se as empresas brasileiras, né, a indústria já está comprometida com práticas sustentáveis, como é que a gente está nessa questão? Estamos avançando? Estamos comprometidos de fato? Porque para chegar num acordo desse é quando a situação já está muito crítica. Mas qual é a realidade aqui dentro do Brasil? O quanto somos exigidos aqui no nosso mercado? É que quando a gente fala da agropecuária brasileira, estamos falando de 2 coisas muito distintas, né? Existe o agronegócio avançado, que é o agronegócio exportador, os grandes frigoríficos, os grandes sojicultores, os produtores da monocultura que são grandes, que são com capital intensivo, né? E muita tecnologia. E temos a maior parte da agropecuária, que é uma agropecuária bem mais atrasada, né? Que aí é onde ainda é necessário introduzir
introduzir todas essas técnicas. Plantio direto, por exemplo, que é uma coisa criada nos anos 70, que é extremamente interessante porque não faz a aragem tradicional da terra, não revolve o solo e, portanto, não causa tanta erosão, enfim, protege o solo, não degrada e, com isso, não exige novos desmatamentos, porque você tem um aproveitamento mais intenso daquele solo. E aí eu poderia ficar aqui falando aqui muito sobre isso, mas, enfim, tem muitas coisas que o Brasil, a Embrapa, a ciência brasileira desenvolveu, né? E aí o grande desafio é apoiar os nossos agropecuaristas que ainda não conseguiram assimilar essas tecnologias.